Fora da Caixa. A análise dos factos que marcam a atualidade. Ora, aqui neste Bom Dia é mesmo assim, não há tempo a perder. Já de seguida cumprimentamos Vladimir Silvas Ferreira. Olá, bom dia. Bom dia, Orlando, e bom dia a todos os radiovintes. Estamos aqui como sempre. E feliz dia de São João Batista. Pois é. Hoje é dia de colar São João, se a gente a dizer na São Centro. Sim. Não sei se é o seu caso. Não, aqui na praia não é para tanto, mas a comunidade achada grande frente também comemora São João de uma forma muito bonita. Queria mandar os parabéns a todos os moradores deste importante bairro da capital, mas também na Ilha da Brava, Porto Novo, portanto é uma festa nacional. Vladimir, desde de sábado o mundo acordou com mais um abalo, digamos assim, aquilo que se passa no Médio Oriente, recordando que havia uma trégua anunciada entre Israel e Irão, anunciada pelo próprio presidente dos Estados Unidos, mas ao que parece esta trégua não está com pernas para andar. O mundo está perante uma situação muito complexa neste momento, com a entrada dos Estados Unidos também neste conflito. Sim, sem dúvida. Sobre este tema, eu gostaria de fazer minha as palavras do Dr. António Lima, que na qualidade de convidado do Jornal Domingo, do último Jornal Domingo, abordou esta questão com muita clareza e com detalhes próprios da sua condição de antigo diplomata e de homem conhecedor deste meandro. Penso que quem acompanhou esta entrevista no domingo deve ter ficado bastante esclarecido relativamente ao papel dos vários atores neste processo. O que eu posso fazer aqui é apenas reforçar que se trata de um conflito antigo. Há muito que se vinha anunciando, mas só agora concretizado. Este conflito veio fragilizar as instituições internacionais e veio evidenciar a dualidade de critérios de certas lideranças de certos países no que diz respeito ao cumprimento dos acordos internacionais. E que consequências, mas aqui a partir de Cabo Verde nós devemos pensar também e refletirmos sobre que consequências poderemos ter para nós e para o mundo de uma forma geral em relação a esse conflito. Este conflito poderá fazer aumentar o preço do petróleo e poderá ter consequências muito graves em pequenas economias frágeis, como é o caso de Cabo Verde. Portanto, qualquer situação complexa que acontece em outras partes do mundo, países como Cabo Verde, no caso de Cabo Verde, que depende altamente da cooperação externa, acabam sempre por ser atingidos. Daí a nossa preocupação também. Sim, por isso que a nossa diplomacia, neste caso, deverá estar do lado da paz, do lado do esfriamento do conflito, do cessar-fogo, porque se houver uma escalada, haverá, digamos assim, atrofias no processo na circulação de bens e mercadorias e o petróleo sendo uma das mercadorias afetadas. Estamos a falar de uma região que é uma das mais importantes em termos de produção de petróleo, e o petróleo, quer dizer, é um recurso também que está em jogo neste conflito. Daí que não nos interessa nada, depois de sairmos de uma pandemia com os efeitos que teve, virmos agora enfrentar uma situação em que o preço do barril de petróleo poderá atingir $200-300 caso esse conflito se escalar. Portanto, esperemos que não, para o nosso bem e para o bem da humanidade. Como disse na abertura, o presidente dos Estados Unidos tinha anunciado nas últimas horas que Israel e Irão teriam chegado a um acordo de cessar-fogo, mas aqui há acusações mútuas que estão a surgir na imprensa. Israel a dizer que Irão não está a cumprir este cessar-fogo, e Irão também dizer a mesma coisa. Há neste momento uma reunião da NATO, uma cimeira, portanto, que está a acontecer. É natural que a diplomacia internacional se junte neste momento para tentar trazer a paz para aquela região importante para o mundo. Sim. E aqui quem ouviu com atenção a entrevista do Dr. António Lima no domingo e poderá perceber um pouco como é que, por exemplo, o Estado como Israel vem atropelando sistematicamente os acordos internacionais, as instituições e as instâncias de mediação do conflito e de segurança no mundo. E os Estados Unidos
deveriam ter um papel importante aqui na mediação e não na associação ao conflito. Quer dizer, o papel e a importância que os Estados Unidos têm no mundo obrigava essa grande potência a um papel de mediador e não de uma das partes em conflito. Mas pronto, isso também é uma oportunidade de emergência e de consolidação de novas lideranças como a China, que é o caso da China, por exemplo. Ainda não é claro qual é o papel que a China pretende jogar neste conflito, mas esperemos que seja o papel, digamos de outra forma, do adulto na sala, não é? Que venha contribuir para a paz. Até porque, repare, quer dizer, a China vem contribuindo já há algum tempo para um certo apaziguamento naquela região. A China foi o promotor da melhoria de relações entre o Irão e a Arábia Saudita. A China é um dos principais investidores através da Rota da Seda de infraestruturas relevantes no Japão neste momento. O Japão é um grande produtor petrolífero e a China é seu principal cliente. Por isso há aqui um conjunto de razões que com certeza a China também não tem interesse nenhum nesta guerra. E espero que diplomaticamente a China aproveite essa oportunidade para se consolidar como uma potência promotora da paz. Vamos para outros assuntos para a nossa análise. Nós registramos na última semana casos de agressão sexual contra menores aqui no nosso país. E que naturalmente são situações que acabam por chocar a toda a sociedade. Estamos neste junho, que é simbolicamente considerado o mês da criança, e precisamente neste mês da criança surgiram alguns casos de agressão sexual contra menores. Há um caso nos Mosteiros envolvendo uma menor de 14 anos que está grávida, segundo informações, na sequência dos atos de violação por parte de 4 indivíduos que foram indiciados pelo crime de violação sexual. Também, ainda no Fogo, um advogado foi condenado a 8 anos de prisão por abuso sexual de uma menor de 13 anos, e na Boa Vista também chegaram-nos a informação de 2 indivíduos detidos pela polícia, acusados igualmente de terem violado uma menor de 10 anos. Como é que o Casimiro, eu peço desculpas aqui, como é que o Vladimir Silva Ferreira vê também as situações que estão a acontecer e as medidas que estão a ser aplicadas? Por exemplo, no caso do advogado, algumas vozes disseram que 8 anos é muito pouco, sobretudo por ser um advogado, mas qual seria a leitura do Vladimir a estas questões? Bom, a violência sexual contra menores é um problema grave e complexo, que como tal exige uma abordagem cuidadosa. É um fenómeno que não pode ser abordado com base em ideias preconcebidas. Aqui vejamos, quer dizer, o perfil dos agressores pode ser bastante variável. Casos como o registrado recentemente na Ilha do Fogo serve para nos ajudar a desconstruir a ideia de que se trata de um fenómeno que só acontece em certas classes sociais. Portanto, qualquer indivíduo em qualquer momento poderá ser vulnerável a esse fenómeno. Daí que da parte das autoridades é preciso reforçar as estruturas de apoio às vítimas, sobretudo nas ilhas mais periféricas. Reparem, por exemplo, eu não tenho dados, nem sei se o UNE e as instituições que tratam dessa questão o produzem, mas pelo que acompanho na comunicação social, são sobretudo, quer dizer, Porto Novo, aliás, Paúl, Ilha do Fogo, de uma forma geral, quer dizer, o número de casos em regiões periféricas e mal cobertas pelas estruturas do Estado que operam nesse setor tem sido um facto. Portanto, é preciso que da parte das autoridades, é preciso reforçar as estruturas de apoio às vítimas, sobretudo nas ilhas mais periféricas. E quando falo em estruturas, estou também a pensar nos técnicos e profissionais que trabalham no setor. No que diz respeito às ações de prevenção, as autoridades nacionais devem reforçar as ações de sensibilidade junto de todas as classes profissionais. Reparem, médicos, juízes, promotores, advogados, até as profissões mais humildes. Portanto, aqui não há nenhuma classe profissional que a partida tem mais ou menos probabilidade de cometer esse crime. Qualquer cidadão pode. Portanto,
é importante que a sensibilização também seja feita a todos os níveis. A literatura nos indica que há mais ocorrências de situações de violência sexual com pessoas próximas da vítima, pessoas que fazem parte do seu ambiente familiar. Daí que também, quer dizer, as condições que permitam às mães condições adequadas para cuidar dos seus filhos, as creches são fundamentais para a criança estar protegida na ausência dos pais, as condições de habitação, quer dizer, que muitas vezes obrigam a que se coabitam no mesmo espaço adultos e crianças em condições de uma certa falta de intimidade. Tudo isso são agravantes, não é? É um problema que ultrapassa apenas a dimensão pública, mas as políticas públicas são importantes para minimizar. E, sobretudo, continuar com este trabalho de prevenção e, como referiu o Vladimir, há casos que acontecem em casa, no seio familiar, de modo que esse trabalho de capacitação também das famílias, de prevenção, para cada vez mais dar combate a este fenómeno é fundamental. Vladimir, temos aqui também outras questões para a gente analisar, uma vez que o tempo é pouco. Cabo Verde, que está na lista de novos países que a administração de Trump considera ou pensa proibir a entrada nos Estados Unidos. Portanto, não só Cabo Verde, mas também há um conjunto de países de expressão portuguesa, aqui em África, nomeadamente Angola e São Tomé e Príncipe também, cujos cidadãos poderão ser proibidos de entrar nos Estados Unidos, segundo uma lista de 36 países aos quais o presidente norte-americano pretende aplicar restrições. É uma informação que foi divulgada a semana passada pelo conceituado jornal Washington Post. Cabo Verde terá que, junto da administração norte-americana, também saber o que é que se passa e ver como resolver, ultrapassar situações que eventualmente estejam a impedir ou dificultar a saída de cabo-verdianos também para os Estados Unidos. Sim, quer dizer, esta notícia vem numa sequência de medidas que a atual administração norte-americana vem adotando, no quadro daquilo que são as promessas de campanha do presidente Trump para este mandato, e por aquilo que, para um determinado tipo de eleitorado interno que vê no imigrante a razão da sua condição de subemprego, de baixos salários, de crises. E, portanto, mas entretanto aqui o problema da economia americana não é uma questão dos imigrantes, até porque os imigrantes ocupam postos de trabalho que o americano comum não quer ocupar, não é? Quer dizer, o verdadeiro problema da economia americana vem do facto do país ter se desindustrializado nas últimas décadas e ter deslocado grande parte da sua indústria para o Sudeste Asiático. Portanto, estas medidas são mais mediáticas do que práticas e são implementadas com vista a ter um impacto sobre um determinado segmento do eleitorado interno norte-americano, do que no sentido de alterar as coisas propriamente ditas. Até porque há dados que indicam que tanto Obama como Biden deportaram mais imigrantes no mesmo período do que o Trump, só que com menos mediatismo e, sobretudo, com a ausência de um discurso anti-imigrante, como é o caso do Trump. Portanto, aqui é uma forma do presidente americano e da administração americana talvez tirar a atenção dos reais problemas da economia americana e basta observarmos também que, paralelamente a isso, há uma tentativa, quer dizer, isso não se descola de um conjunto de tarifas e taxas que a administração americana vem tentando impor aos outros países no que diz respeito às trocas comerciais. Isto porque a sociedade americana e a administração atual tenta dar conta desta insatisfação. A sociedade americana vem sentindo os efeitos da desindustrialização que o país sofreu nos últimos tempos e deslocou grande parte das suas indústrias, e que a aposta da financiarização do país, quer dizer, os Estados Unidos é uma importante praça financeira a nível mundial, mas que isso não produz riqueza local, não gera determinados tipos de empregos, e há setores e há estados em que a tradição fabril, a tradição industrial era grande e que muitos cidadãos, sobretudo da classe média baixa americana,
estão a ver os seus postos de trabalho a desaparecer. E esta franja da sociedade americana é eleitoralmente também muito forte e por isso acaba por gerar esse tipo de reações junto da administração americana, mas que na prática não altera nada, até porque há empresas que operam e que conseguem ser sustentáveis, entre aspas, se posso assim dizer, operando com subemprego, com empregos precários, pagando baixos salários para poderem ter uma margem de lucro e de competitividade no mercado americano. Já em relação a Portugal, o governo português diz que quer uma imigração mais, portanto, bem controlada, pretende que seja uma imigração regulada e mais também humanista. E hoje, há instantes, falávamos aqui na nossa revista de imprensa que o governo de Portugal também anunciou o alargamento dos prazos para atribuição da nacionalidade para 7 anos de residência legal, no caso de cidadãos de países da expressão portuguesa, e de 10 anos, portanto, de oriundos de outros países. O que é que acha também destas medidas que o governo português está a implementar? Bom, aqui o que se passa... Diz que quer uma imigração mais bem controlada e também mais humanista. Pois, o que se passa em Portugal vem na mesma sequência do que acabamos aqui de apontar para os Estados Unidos. Ou seja, um contexto de avanço da direita e da extrema-direita. Agora, para além do facto de este anúncio de mostrar a necessidade da aliança democrática, a AD, que governa Portugal neste momento, aproximar a sua retórica da extrema-direita para não deixar que este espaço seja ocupado integralmente pelo Chega, e isso face ao facto de que há neste momento na sociedade portuguesa um ambiente favorável a discursos conservadores. E, para além disso, é importante termos em conta também que as autoridades portuguesas têm estado com algumas dúvidas e oscilações sobre qual deve ser o melhor modelo de organização da autoridade responsável pelo controlo e gestão das fronteiras. Anteriormente, nós tínhamos o chamado CEF, Serviço de Imigração e Fronteiras, só que o CEF caiu em descrédito, fruto de sucessivos escândalos, acusações várias, sobretudo depois da morte de um cidadão ucraniano sob a tutela do CEF, que ocorreu em 2020. Depois desta trágica ocorrência, o governo português então desmantelou o CEF e criou a atual AIMA, não é? Mas parece que basicamente sem grandes mudanças no modus operandi. Daí que o atual governo volta a pôr esta questão da agenda e pretende implementar mudanças na gestão de entrada e permanência de estrangeiros, mas sobretudo aqui o governo está a tentar adaptar a sua governação a um público crescente, como forma também de ir ocupar o espaço que o Chega tem tentar ocupar e que vem crescendo. Portanto, aqui o PSD está a sair cada vez mais da sua matriz ideológica e derivando para a extrema direita. Para os nossos concidadãos imigrantes é uma má notícia, com certeza, e reparem, por exemplo, é muito grave, sobretudo para as crianças que vão nascer e que nasceram recentemente de pais imigrantes e que vão ter muitas dificuldades na sua vida, na administração, na escola, na sua formação, na integração na sociedade portuguesa, face às barreiras de acesso à nacionalidade que esta proposta vem trazer. Eu acredito que essa proposta vai passar no Parlamento, foi aprovada agora no Conselho de Ministros e vai para o Parlamento, porque no Parlamento, infelizmente, atualmente temos uma maioria de direita e de extrema-direita. Eu não tenho dúvidas que os partidos à esquerda não vão votar contra, mas serão minoritários e a proposta, infelizmente, vai passar. Um outro assunto que não poderia ficar de fora, aqui neste nosso espaço de análise, tem a ver com o terminal de cruzeiros do Mindelo, que foi inaugurado sábado, presidido a cerimónia, neste caso, pelo primeiro-ministro Ulisses Correia Silva. Ouvimos ontem, eu não sei se o senhor ouviu também, o deputado do PICV, Clóvis Silva, dizer que, portanto, considera vexatório o nível de investimento feito no porto de cruzeiros do Mindelo,
e depois de reprovar na hora do teste, o PICV vai pedir esclarecimentos ao governo e poderá também dar entrada a um pedido de sindicância para esclarecer o caso. Tem a ver muito com o navio, né, que não chegou a atracar por decisão própria do capitão. Ora, acompanhou também a cerimónia, de certa forma? De longe, né? De longe, mas foi ouvindo alguma coisa? Nem tanto de longe, até porque no sábado eu estava em São Vicente, por isso pude acompanhar de perto este trágico acontecimento, entre aspas, não é? Mas pronto, aqui também queria fazer referência, quer dizer, o facto de ter sido o deputado Cláudio Silva porta-voz desta preocupação do PICV, tem o seu simbolismo, porque ele é deputado de uma das ilhas mais fustigadas pelo problema dos transportes, não de hoje, mas já de há muito tempo, que é a Ilha da Brava. Mas queria começar por, em primeiro lugar, reconhecer a importância e a pertinência da construção de infraestruturas portuárias adequadas, e neste caso para um segmento importante do turismo nacional, que está em franco crescimento, que é o turismo de cruzeiros. Com toda a forma como esta obra foi concebida e inaugurada, parece ter sido tudo parece ser de um certo amadorismo, e vem engrossar a lista de casos recentes que a nada abonam a bem do governo. Quer dizer, mesmo quando o governo faz aparentemente obras que deviam ser de agrado de todos, há esses problemas. Infelizmente, nos últimos anos foram vários os casos, e só para citar aqui alguns: o Porto do Maio, o avião da Rota Costeira e agora o Terminal de Cruzeiros, o que indica um padrão. Estando em fim de mandato, é provável que estas ocorrências sejam o resultado de alguma ansiedade do governo em querer cumprir as promessas dentro do prazo e dentro do mandato, promessas que na sua leitura já deveriam ser cumpridas há mais tempos, só que a pressa tem sido claramente inimiga da perfeição, e o prejuízo é em nome do país, da imagem do país e da segurança das infraestruturas que estão sendo criadas, da segurança dos visitantes e da imagem do país, sobretudo, que fica um pouco beliscado com todo esse processo. Mas, segundo informações, o capitão do navio é que recusou atracar, alegando condições climatéricas. Reparem, quer dizer, isso é o que nós ouvimos no comunicado oficial da ENAPOR. Portanto, seria importante ouvirmos esse argumento, ouvirmos a voz do capitão do barco. Isso não ouvimos, portanto, só tivemos acesso ao que a ENAPOR disse. O que eu tenho visto nas redes sociais, vale o que vale, da parte de algumas pessoas entendidas na matéria, apontam também que há um conjunto de equipamentos importantes da segurança portuária que ainda não foram certificadas, e até mesmo a ausência de alguns equipamentos que ainda não foram afixadas e colocadas no tal terminal. Portanto, quer dizer, o que nós ouvimos foi o pronunciamento da ENAPOR, e a ENAPOR, com certeza, que é parte do processo. Seria bom termos ouvido o próprio comandante, porque não acredito que tenha sido uma decisão que ele tenha tomado de ânimo leve, no sentido de prejudicar o país. Penso que ele deve ter tido, em grande medida, em conta a segurança dos passageiros, a segurança da embarcação, e não estando ele, penso eu, esse comandante, contaminado pelas nossas agendas internas, as nossas agendas políticas e eleitorais, ele deverá ter tomado, penso eu, a medida que tecnicamente lhe pareceu mais convenientes. Portanto, se fosse um capitão nacional, podíamos até pôr essas questões, mas não sendo, devemos acreditar que realmente as condições não estavam reunidas. Bom, o nosso tempo chegou ao fim. Continuação de um bom dia, boa terça-feira. Vladimir Silva Ferreira, obrigado, como sempre, pela disponibilidade. Marcamos encontro para a próxima semana, se Deus assim o entender. Um abraço. Igualmente, um abraço. Bom dia. Fora da Caixa. A análise dos factos que marcam a atualidade.